Estamos de volta e já estão valendo os prazos para a exigência do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos, o CRLV 2019. O mês de agosto já começou com essa exigência para algumas placas. E sobre esse assunto, eu converso agora com o coordenador da Ciretran em Paracatu, Aristeu Gomes. Bom dia, Aristeu. Bom dia, Lília. Bom dia do telespectador do Jornal da Manhã. Aristeu, a escala já está valendo, né? Em Minas Gerais, todos os veículos de Minas Gerais com final de placa 1, 2, 3, 4 e 5 já venceu o prazo, dia 31/7, o prazo de licenciamento. A partir de 1º/8, todos os veículos já têm que estar portando o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento Exercício 2019. E como ficou a data para as próximas placas? As placas de final 6A0, 6, 7, 8, 9, 0, vai ser exigido o documento 2019 a partir de 1º de setembro. Aristeu, e o que é necessário para a pessoa receber o documento em casa? Para que o cidadão receba o certificado em seu endereço, primeiro passo, o endereço dele tem que estar atualizado. Se ele mudou de endereço, ele tem que atualizar o endereço dele no sistema do Detran, lá na UAI. E ele tem que pagar IPVA, seguro obrigatório, taxa de licenciamento e multa de trânsito caso houver. E se a pessoa preencher todos esses requisitos e mesmo assim não tiver recebido o CRLV, o que ela deve fazer? Ele tem que procurar a Ciretran aqui. O que acontece? O correio ele faz 3 tentativas de entrega no endereço. Tem que ter alguém maior para assinar. Eles não deixam em caixa de correspondência. Então, às vezes o cidadão não se encontra e é devolvido no correio. Na terceira tentativa, se não continuar não achando ninguém no endereço, o documento é devolvido na UAI. E é importante que a pessoa se atente porque há penalidades, né? A penalidade, quem for para o final 1 a 5, que for pego hoje, não tiver portando 2019, o veículo dele vai ser apreendido, ele vai levar uma infração por não estar licenciado, o valor dela é R$ 293,05, e o proprietário leva uma infração grave, 7 pontos na sua habilitação. Ok, Aristeu, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia a todos. E só um lembrete aí, que para o cidadão é o seguinte, no pagamento do IPVA, só um alerta. O valor do que ele paga do IPVA, 40% do IPVA vai para o caixa do município, os outros 40% vai para o caixa do Estado e 20% vai para o Fundeb. Sem contar que é obrigatório, né, Aristeu? Muito obrigada pela sua participação aqui. Bom dia. A gente que agradece e estamos à disposição para maiores esclarecimentos. Está aí, eu conversei com o coordenador da Ciretran Paracatu. Atente-se você também. E hoje você confere a terceira reportagem da nossa série especial sobre o andamento processual, sobre a tragédia que ocorreu em maio deste ano em Paracatu, onde 4 pessoas foram assassinadas, 3 delas dentro de uma igreja. Nossa entrevistada da semana é a promotora de justiça que atua neste caso, doutora Maria Constância. A promotora de justiça destacou que houve um julgamento moral injusto por parte de muitas pessoas em relação ao pastor, que também é vítima da tragédia. Inclusive, às vezes eu sou parada na rua. Mas se o pastor não tivesse fugido, se o pastor não tivesse... E assim, eu acho que tem 2 pontos muito importantes. O Hudson estava tão tomado por ódio e pela certeza de que Heloísa e o Evandro eram culpados de todas as frustrações da vida dele, que eu acho isso muito engraçado, num relacionamento recente, essas 2 pessoas, né, são responsáveis pela frustração como um todo. Que ele matou a Heloísa, mesmo a irmã dele, se colocando entre eles e tudo mais. O que acontece em regra? Em regra, o ódio, quando ele é direcionado para uma pessoa, o homicida, ele vai até a igreja e matar aquela pessoa. E foi o que aconteceu com o Hudson. O Hudson foi para a igreja para matar o Evandro. Aí nós temos 2 questionamentos. Não há como saber se ele tivesse chegado e conseguido matou o Evandro. Não há como saber se ele não continuaria matando as demais pessoas. Até porque, quando os policiais chegam, ele aponta para a cabeça dele e fala para os policiais acertarem na cabeça. Quer dizer, ele foi para o tudo ou nada. Ele foi, assim, eu vou morrer aqui e vou fazer o máximo de vítimas. Então, não há como saber. Eu não posso dizer, primeiro aí. Segundo, que quando o pastor sai da igreja e foge, ele está, de certa forma, protegendo as suas ovelhas. Porque se a priori o Hudson
queria me atingir, se eu fico ali, eu coloco todas aquelas pessoas, aquelas 15 pessoas familiares, tá, em risco. Se eu fujo, ele não consegue me atingir, o que passa na cabeça de uma vítima, e o que corriqueiramente acontece, ele vai embora, ou ele vai me perseguir, tentar me matar em outro momento, correr atrás. Então, assim, isso é imprevisível. E, assim, nada garante que caso o Evandro tivesse ficado, que não teríamos uma tragédia ainda maior, né? Principalmente porque o Antônio Rama, que é o pai do pastor, o Antônio Rama, você vê que ele vem em direção, ele não espera que o Hudson mate ele. E o mesmo com Rosângela e Marilene, elas estabelecem até um certo diálogo com ele. Não era o esperado. É muito cruel e esse é um julgamento muito infeliz que acontece em regra nos homicídios. Nos homicídios, como no final do processo a gente tem um júri popular e há uma tentativa da defesa de desqualificar as vítimas e de sair impune em razão das vítimas, da qualidade das vítimas. Isso é muito comum. As pessoas são colocadas... Eu acho extremamente cruel porque as pessoas já perderam entes queridos, já tiveram a arma apontada para si e com possibilidade de morrer, já tiveram o seu local de espiritualidade, né, que é a igreja, o seu, assim, invadido, né, a gente até fala assim, manchado de sangue, quantos anos levaremos até que Paracatu esqueça uma tragédia como essa? E a gente ainda julga moralmente alguém, sendo que nós não sabemos. E, sinceramente, é muito pouco provável que o Hudson não tivesse matado outras pessoas. A promotora destaca que uma das injustiças também cometida por grande parte da população e até mesmo de grande mídia foram os comentários relacionados a algum tipo de traição, o que não ocorreu neste caso. Na verdade, toda vez que temos um feminicídio, que é outra infelicidade que está mudando, graças a Deus, e a nossa sociedade parou de considerar a legítima defesa da honra e tudo mais. Mas é o pensamento comum, né? O homem mata a mulher, você já pensa que ela deu causa. E ela traiu, né? Assim, no caso da Heloísa, mas, doutora, a senhora denunciou para o feminicídio? Denunciei. Porque no caso da Heloísa, era uma subjugação do próprio Hudson contra a Heloísa. Na verdade, a Heloísa já estava no ciclo de violência que nós conhecemos em tanto feminicídio, né? Ela já passava por uma certa perseguição, né? Chantagem emocional por parte do denunciado. Ele queria dinheiro, ele queria que ela financiasse. Tem uma carta dela, eu até brinco que ela escreveu para Deus, né? Porque ela sai escrevendo como um diário, em que ela fala isso. Será que o Hudson quer ser um missionário sustentado pela mulher? Essa condição do sexo feminino, e você percebe, justamente para mim, o homicídio mais cruel desses aí foi o de Heloísa, né? Ele pega uma arma branca, né? Corta ela sangra, a família, né? A família dele ali presente, a irmã dele se coloca entre ele e ela, mas ele é muito grande e forte, e ele consegue matar ela. Ela não tem sequer reação, né? E tudo mais. A gente já percebe que eles tinham um relacionamento conturbado, que já era um relacionamento abusivo, que ele já queria subjugá-la, né? A decisão sobre a vida e a morte dela é dele, né? A decisão sobre o dinheiro dela é dele. E ele já expunha ela em público, ele já humilhava ela nos grupos da igreja, né? Ele já fazia tudo isso. Então, é por isso que ele responde pelo feminicídio, porque ele matou a Heloísa justamente na condição de namorada dele, ela não tinha poder de decisão sobre a vida e a morte dela, quem tinha era ele. Mas não porque ela tenha dado causa ou o pastor Evandro tenha se envolvido com ela. A frustração do Hudson, em relação a Heloísa e o Evandro, passa por uma sede de poder dele. Ele queria ser destaque dentro da igreja.
uma sede de poder dentro daquela comunidade, que se revelou tão cruel a ponto de destruir, né, matar membros da comunidade. Amanhã tem mais um episódio da nossa série, encerrando a nossa reportagem especial. E o nosso assunto agora é saúde. A dengue matou 723 pessoas em Minas Gerais nos últimos 10 anos. O número de pessoas infectadas pelo mosquito na última década é capaz de lotar 32 estádios como o Mineirão. A dengue é a epidemia provocada por doença tropical que mais matou pacientes em Minas Gerais nos últimos 10 anos, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde, de 2010 a 29 de junho deste ano. Para se ter uma ideia da mortalidade dessa infecção transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o número de óbitos nesse período, 723, se compara a 5 jatos Embraer 195, o maior avião de transporte de passageiros produzido no Brasil. A abrangência também impressiona. Só de doentes que lotaram os postos de saúde e hospitais, sem contar quem teve a doença e não procurou atendimento, foram quase 2 milhões de pacientes, o mesmo que 32 estádios de Mineirão com suas capacidades lotadas. Em abril, a Secretaria decretou situação de emergência em saúde pública nos municípios de abrangência das macro-regiões de saúde, Centro, Noroeste, Norte, Oeste, Triângulo do Norte e Triângulo do Sul do Estado. Levando-se em conta os 209 dias de 2019 apurados, os 460.721 atendidos com a doença representam uma média de 2.204 casos diários, com um agravante. Ainda há 130 casos de óbitos que estão sob investigação e podem fazer esse número disparar.